Querida igreja, boa noite. Paz seja com vocês. Todos bem? Felizes? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Quantos aqui amam Bíblia de papel, gente? Eu vou te falar, nesse tempo de tecnologia, meu Deus do céu, é difícil encontrar uma Bíblia de papel. Mas, independente se é de papel, se é digital, isso não muda a verdade de que nós cremos e amamos, de fato, a palavra de Deus. E eu quero, com muita alegria, repartir com vocês uma porção da Sagrada Escritura, a qual eu tive meditando no decorrer desta semana, e eu peço encarecidamente a sua atenção, total atenção, pois hoje nós estaremos meditando sobre um texto de Apocalipse, e você sabe que Apocalipse é cheio de figuras de linguagem, né? Então eu preciso muito da sua gentileza, da sua atenção, e o título da mensagem nesta noite é Um quadro de Cristo. Hoje eu quero te apresentar um dos quadros mais belos que você vai ver em toda a sua vida. Vamos então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 4. Apocalipse, capítulo 1, do verso 4 em diante. Assim diz a palavra de Deus. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua santa palavra, te agradecemos pela liberdade que o teu Espírito nos dá ao proclamarmos publicamente a tua palavra e o teu evangelho, Deus. Nessa noite nós te suplicamos que, mais uma vez, todos os olhos estejam unicamente voltados para o Senhor, Pai. Abra os nossos olhos espirituais. Nos ajude a contemplar a Tua beleza e a Tua santidade, Pai. E que por meio disso possamos ser profundamente tocados, transformados pelo poder do Teu Espírito que em nós habita, Pai. Nos ajude nessa noite, com os olhos da fé, a enxergar a Tua beleza. E esse quadro, ó Pai, que a Tua palavra nos apresenta nessa noite, é o nosso desejo, é o que te pedimos, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um quadro sobre Cristo. Não sei se você gosta de quadros. Eu sempre gostei de quadros. Minha experiência com quadros começou cedo, na infância. Quando criança eu não tive a oportunidade de visitar bons museus. Mas quando criança, eu me lembro que aos finais de semana eu sempre visitava a casa do meu tio Hélio. E o tio Hélio, ele era e é um grande pintor. Eu me recordo que eu ficava assim, totalmente impressionado com o processo da pintura. Quando criança, ficava ali com os olhos bem próximos à tela, observando atentamente cada detalhe da imagem que ele pintava. E certamente essa experiência me marcou bastante, e eu acredito que ali foi de fato
o meu primeiro contato com manifestações artísticas. Bom, é claro que depois de um tempo a gente vai crescendo, amadurecendo o entendimento, e ali a gente passa a reconhecer que existem modalidades distintas de pintura. Existem muitas formas diferentes de pintar um quadro. Por exemplo, estudando a própria história da arte, você vai perceber que existem quadros pintados com o estilo chamado impressionismo. O impressionismo é uma técnica caracterizada por pinceladas rápidas, cores fortes, que produzem uma certa expressão visual fugaz. Se você já viu algum quadro de Van Gogh, você vai entender o que eu estou falando. Além do impressionismo, nós também temos um estilo de pintura conhecido como realismo, que vai tratar com precisão, com detalhes e objetividade a realidade. Temos também um outro estilo conhecido como surrealismo, que acaba desafiando a lógica da realidade, né? Talvez no século XX, uma das referências de surrealismo foi Salvador Dalí. E talvez você já tenha visto o quadro dele, que tem assim uns relógios derretendo no calor. Surrealismo. Temos também outros estilos, como cubismo, e Picasso era uma referência em cubismo. Temos também um estilo abstrato, que rejeita qualquer representação figurativa. E também temos o estilo barroco. E no estilo barroco é interessante que eles utilizam uma técnica chamada chiaro escuro. Chiaro escuro é uma palavra italiana que significa claro e escuro. Então essa técnica consiste entre fazer um contraste entre luz e sombras para trazer uma certa dramaticidade no quadro, naquela obra barroca. Enfim, existem muitos estilos de pintura. E de todos eles, o que eu mais gosto de apreciar é a mistura do barroco com o realista. E eu acho incrível essa relação do artista com a tela, de conseguir retratar a realidade com fidelidade, com precisão, com riqueza de detalhes, sem deixar de transmitir dramaticidade, sem deixar de transmitir emoção naquela arte. Bom, estou dizendo tudo isso porque nessa noite, diante desse texto bíblico, eu preciso muito da sua atenção e também da sua imaginação. Diante do texto que nós lemos, imagine comigo que o apóstolo João, que escreveu esse texto, pense comigo que ele é um grande pintor, um grande artista. E ele está aqui pintando um belíssimo quadro. E o que é que de fato o apóstolo João está pintando? Bom, ele está pintando Cristo. Cristo com todos os seus detalhes. E o estilo do apóstolo João, se é assim que eu posso dizer, ele não é cubista, não é um estilo abstrato, nem tampouco impressionista, mas o estilo do apóstolo João é realista. Porque nesses poucos versos, com fidelidade, com precisão, João está pintando um quadro real sobre a pessoa e obra de Jesus. E me parece que a cada pincelada, a cada versículo, a cada frase, o autor retrata algum aspecto sobre quem Jesus é e sobre o que Jesus faz. Então, nesta noite, eu convido você a olhar para esse texto como se fosse uma obra de arte à sua frente. Eu te convido a observar comigo a riqueza, a beleza dos detalhes desse belíssimo quadro sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, e o apóstolo João, antes de apresentar o quadro sobre Jesus, ele primeiro faz uma saudação à igreja. No versículo 4, ele diz o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e aí no início do verso 5 ele diz da parte de Jesus Cristo. Então deixa eu te explicar algo. O apóstolo João, enquanto estava ali no primeiro século, exilado na ilha de Patmos, ele recebeu de Deus uma visão espiritual. E com base nessa visão, ele escreve todo o livro de Apocalipse. E de acordo com o versículo 4, percebemos que João está destinando esse livro às 7 igrejas da província romana
da Ásia Menor, que hoje em dia é a atual Turquia. Então, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, embora fossem igrejas reais no contexto da Ásia Menor, muitos estudiosos acreditam que elas também representam características ou desafios encontrados nas igrejas de todas as eras. Então, assim, a mensagem de Apocalipse, ela transcende essas congregações locais e se aplica à igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra. Bom, ainda no verso 4, o apóstolo João nos apresenta uma saudação consoladora. E em sua saudação, o que ele diz? Ele diz: graça e paz. Primeiro ele fala graça, até mesmo porque tudo o que há de bom é proveniente da graça de Deus. E nós entendemos que graça é favor imerecido de Deus sobre nós. Graça é a força vital necessária para a nossa vida cristã diária. Graça é concessão de bondade a alguém que não tem direito. É uma disposição unilateral no coração de Deus em nos amar, nos abençoar e nos fazer no bem. Então, graça é Deus dando o melhor para aqueles que mereciam o pior. E depois de dizer graça, João diz paz. E sabemos que essa paz é resultado da nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. Essa paz sobre nós é um estado de serenidade que transcende a lógica, ou nas palavras do apóstolo Paulo, excede todo o entendimento, capaz de guardar o nosso homem interior. Essa paz é uma segurança espiritual que não depende das circunstâncias, mas unicamente da fidelidade daquele que prometeu que nunca vai nos deixar, o nosso Senhor. Portanto, a saudação consoladora de João consiste em graça e paz. Agora, Paulo no texto está desejando graça e paz da parte de quem? Da parte de si mesmo? Obviamente que não. E o texto diz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Portanto, esta é uma saudação trinitária. É uma saudação que vem da Santíssima Trindade. E nós entendemos isso porque o texto começa dizendo da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui no caso é uma menção a Deus Pai. Essa é uma expressão que remonta à autodesignação de Deus Pai. Na verdade, essa frase é uma tradução grega do texto de Êxodo 3,14 que está em hebraico, onde Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. E trazendo para o grego podemos dizer, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Então, essa é uma saudação que revela a infinidade de Deus Pai em relação ao presente, em relação ao passado, em relação ao futuro. Ou seja, Deus é infinito. Deus é atemporal, de eternidade em eternidade. Então nós temos a pessoa de Deus Pai. Na sequência, o texto diz, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Como assim? Deus tem 7 espíritos. E obviamente isso aqui é figurativo, não é literal. Essa aqui é uma menção ao Deus Espírito Santo. E essa terminologia de 7 espíritos, ou espírito sétuplo, provavelmente é uma referência ao texto de Zacarias, capítulo 4, que fala sobre as 7 lâmpadas, que representam os olhos de Deus que estão por toda a terra. Ou também uma referência ao profeta Isaías, lá no capítulo 11, versículo 2, que fala sobre as 7 designações do Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. E além do mais, no contexto bíblico, o número 7 indica perfeição. 7 representa inteireza, completude, plenitude. Portanto, ao mencionar figuradamente 7 espíritos, isso se refere à plenitude do Espírito Santo de Deus, que foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. E na sequência, no início do verso 5, ele diz da parte de Jesus Cristo, e aqui está claro a todos nós, que é uma menção à pessoa de Cristo.
Portanto, estamos diante de uma saudação trinitária. E além do mais, se observarmos o cenário geral de Apocalipse, é nítido perceber que o livro apresenta muitas provações, muitas tribulações, muitas batalhas, juízos, guerras. No entanto, apesar de tudo isso, o texto bíblico nos mostra que o Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Filho estão no completo controle da história. E mesmo num tempo de muita provação, a Trindade continua enviando à sua igreja sua graça e a sua paz. E aqui no verso 4, o apóstolo João está dando a sua primeira pincelada nesse quadro sobre Jesus. Ele está nos ensinando que Jesus é uma pessoa da Santíssima Trindade. Em outras palavras, Jesus é totalmente Deus. Assim cremos. Bom, a partir do verso 5, parece que o apóstolo João ele coloca todas as tintas na tela para nos apresentar um quadro real sobre Jesus. E o verso 5 diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso aqui é maravilhoso. Aqui no versículo 5 nós temos uma belíssima imagem, um excelente quadro, uma excelente descrição de quem é nosso Senhor Jesus. Então surge a indagação, a pergunta: quem é Jesus? E na primeira pincelada o apóstolo João responde dizendo que Jesus é a fiel testemunha. E aqui o conceito de testemunha é aprofundado. O termo testemunha advém da palavra grega martis, que é a raiz da palavra martírio. Portanto, Jesus não é qualquer testemunha, mas ele é uma testemunha de sangue, e sangue aponta para o seu sacrifício no Calvário. Mas Jesus é testemunha de quê? Ele é a fiel testemunha sobre a verdade de Deus. Porque Cristo veio revelar plenamente a verdade de Deus ao mundo. E ele testemunhou essa verdade com palavras, com obras e com a própria vida. E perceba que o apóstolo João deixa claro que Jesus não é apenas mais uma testemunha. Mas o versículo diz que ele é a fiel testemunha. Existe aqui um artigo definido que destaca a singularidade do nosso Senhor Jesus. Portanto, não há na terra fidelidade que se compare a dele. Portanto, Cristo se manteve fiel, testemunhando a verdade do Pai ao mundo. Ele viveu perfeitamente e morreu injustamente em fidelidade à missão que recebeu do Pai. Portanto, Jesus é a fiel testemunha. João continua nas suas pinceladas e na sequência ele diz que Jesus é o primogênito dos mortos. E isso aqui significa que Jesus, o Filho de Deus, foi o primeiro a ressuscitar. Talvez nessa hora alguém esteja assim pensando: por qual motivo Jesus é chamado de primogênito dos mortos, se a gente lendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente percebe que outras pessoas ressuscitaram antes dele. Bom, isso é verdade, outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Lendo o Antigo Testamento, em 1 Reis capítulo 17, o profeta Eliseu orou ao Senhor e ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Em 2 Reis capítulo 4, o profeta Eliseu orou ao Senhor e ressuscitou o filho da Sunamita. Em 2 Reis capítulo 13, a Bíblia diz que um homem morto foi jogado no túmulo de Eliseu. E quando ele caiu no túmulo, ao encostar nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Ele ressuscitou. E temos relatos assim, não só na Antiga Aliança. No Novo Testamento nós também temos. Em Marcos capítulo 5, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Em Lucas capítulo 7, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Em João capítulo 11, Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro, no 4º dia. E há relatos também de que na crucificação,
Alguns mortos deixaram os túmulos, eles ressuscitaram. Portanto, voltamos à seguinte questão: se na Bíblia outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus, por qual motivo ele é chamado de primogênito dos mortos? E a resposta, meus irmãos, é muito simples. Porque todos aqueles que ressuscitaram no Antigo Testamento, um dia voltaram a morrer novamente. E no Novo Testamento também. A filha de Jairo ressuscitou, mas um dia morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas um dia morreu de novo. Lázaro ressuscitou, mas um dia voltou a morrer. Agora, Jesus Cristo foi o único que se levantou dos mortos e nunca mais voltou a morrer. Ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível e glorificado. Ele venceu a morte e ressuscitou em glória, e ele está vivo pelos séculos dos séculos. É por isso que Apocalipse 1,17 diz, o próprio Cristo diz: não tenham medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte nas minhas mãos. Por isso Jesus é o primogênito dos mortos. Agora, sabe o que é melhor de tudo isso? É que a Bíblia não está dizendo que Jesus é o unigênito dos mortos. Porque unigênito significa filho único. A Bíblia está dizendo que ele é o primogênito dos mortos. Isso significa que então haverá outros. Primogênito é o que vem antes de todos. É o primeiro filho. E se eu e você, por meio da fé, fomos adotados como filhos de Deus, isso significa que se o primeiro filho se levantou dos mortos, um dia os demais filhos também vão se levantar. É por isso que nós cantamos, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Jesus se levantou dos mortos e vive para sempre. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou em glória. E a Bíblia diz que um dia nós que cremos na esperança do Evangelho, também iremos ressuscitar em glória e viveremos em eterna comunhão com Deus. Então, assim como a morte não tem mais domínio sobre Cristo, um dia também a morte não terá mais domínio sobre eu e você, sobre nós os que cremos no Evangelho. João continua pintando o seu quadro, e na sequência ele diz que Jesus é o soberano dos reis da terra. E eu disse de manhã que, meditando sobre isso, que Jesus é o soberano dos reis da terra, eu me lembrei de uma publicação que eu vi nas mídias sociais, já faz um bom tempo, e alguém publicou um desenho de Jesus disputando ali, Rodrigo, uma queda de braço com o diabo. E o infeliz que fez essa publicação, ele colocou embaixo assim, ó: se você crê que Jesus vai vencer essa batalha, digite amém. E se você não crê, apenas observe. Ah, gente, olha só, esse tipo de publicação, além de ser ridícula, brega, é totalmente antibíblica. Porque quem disse que o diabo está no mesmo nível que Jesus? Quem disse que o diabo está em pé de igualdade com o nosso Senhor? Como se pudesse, quem sabe, disputar uma queda de braço. Deixa eu explicar algo. O diabo é criatura, Jesus é criador. Há uma distância abismal nisso. O diabo tem algum poder, Jesus tem todo o poder. O diabo sabe alguma coisa, Jesus sabe de todas as coisas. O diabo consegue estar em um único lugar por vez, Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo é o príncipe desse mundo, mas Jesus é o soberano dos reis da terra. Então não existe um trono mais elevado do que o trono de Cristo. Não existe um governo maior do que o governo dele. Ele está acima de qualquer principado ou potestade. Ele é superior a qualquer reino, nação ou império. Ele é soberano sobre qualquer poder espiritual. Ele é Senhor absoluto. Todos os poderosos vão se dobrar diante dele. Porque Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o seu reino jamais terá fim. Ele é Senhor soberano. E não para por aí, o verso 5 continua. Estou falando que João jogou todas as tintas na tela de uma vez só. E na sequência, João diz que Jesus é aquele que nos ama. E que tanto ele nos ama, meus irmãos? João responde essa pergunta no final do verso 5.
Ele nos ama tanto ao ponto de derramar o seu sangue por nós. E pelo sangue derramado, Ele quebrou as amarras do pecado e nos colocou em liberdade. A cruz do Calvário foi a maior declaração de amor que Jesus fez por todos nós. Por isso, João está dizendo que Jesus é aquele que nos ama. E preste atenção no modo verbal, aquele que nos ama. Está no presente do indicativo. Ou seja, indica que a ação ocorre de forma contínua e habitual. Portanto, o amor de Cristo não é apenas um evento passado. O amor de Jesus por nós é uma realidade presente e constante na vida de todos os crentes. Então entenda isso. O amor de Jesus não está condicionado aos nossos erros e acertos. Porque talvez nas nossas relações a gente coloca condições para amar. Eu amo se, eu amo quando, eu amo porque. Jesus não. O amor dele por nós é incondicional. O amor que recebemos de Cristo não diz respeito aos nossos méritos, mas isso é fruto do caráter de quem Ele é. Portanto, o amor que Jesus tem por você é invariável. É um amor perene. Ele nos ama a despeito de nós mesmos, e o seu amor por nós não cessa. O seu amor por nós não sofre mudanças. O seu grande amor por nós permanece inabalável. Esse é o amor de Jesus pela igreja. E avançando nesse quadro, quando a gente chega no verso 6, João diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aqui no verso 6, encontramos o propósito de sermos amados. Aqui a nossa redenção, ela atinge o seu real sentido. Porque a igreja não foi amada e liberta para nada. Mas fomos amados e libertos para exercermos o nosso sacerdócio diante de Deus. Só para recordar, lá no Antigo Testamento, o sacerdócio era reservado a uma classe específica. Era só para quem pertencia à tribo de Levi. No Antigo Testamento, todo o povo necessitava de um sacerdote para mediar a sua relação com Deus, para fazer um meio de campo. Mas agora, na nova aliança, todos os crentes têm acesso direto ao Pai. Agora, na nova aliança, todos somos sacerdotes. E Cristo é o sacerdote universal. E isso significa que você não precisa mais de um líder religioso para poder se aproximar de Deus. Você agora em Jesus tem livre acesso a Deus. Nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo, porque todos somos sacerdotes. Todos somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais, como louvor, oração, adoração, intercessão, serviço, boas obras. Então, já que por meio da fé em Cristo fomos constituídos sacerdotes, significa que hoje eu e você temos um privilégio e uma responsabilidade de interceder por outras pessoas. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote intercedia pelo povo. Agora que todos nós somos sacerdotes, devemos interceder uns pelos outros. Devemos proclamar abertamente as boas novas de salvação, antes que venha o fim de tudo, porque o nosso Senhor virá. E temos a responsabilidade de vivermos completamente uma vida dedicada ao nosso Deus, porque em Cristo todos nós somos sacerdotes. E ao tentar ali finalizar esse quadro sobre Cristo, parece que o apóstolo João deixou as pinceladas mais especiais para o final. O grande finale, o grande toque especial nessa obra, nesse quadro sobre Cristo, nós encontramos no versículo 7, quando ele diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Lá no primeiro século, lá no Calvário, porque todos vão ressuscitar um dia. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. O tema predominante do livro de Apocalipse é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João está anunciando aos seus leitores que um dia Jesus voltará. E portanto eu e você devemos estar atentos à sua vinda.
devemos estar em prontidão, devemos estar aguardando com grande expectativa. E quando esse dia chegar, Jesus virá sobre as nuvens com grande poder e glória. João disse que todo olho o verá. Todo olho o verá naquele dia. Ricos e pobres, jovens e velhos, aqueles que creram com grande alegria poderão vê-lo. Aqueles que zombaram e o rejeitaram com incredulidade também o verão. Crentes e descrentes, adoradores e zombadores, todos poderão vê-lo. Jesus virá visivelmente, cobrindo toda latitude e longitude do planeta Terra. E naquele grande dia não haverá mais debates, não haverá mais argumentos, não haverá mais desculpas. Todos verão, e todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E nós poderemos enfim contemplar a sua face, o veremos como Ele é. Vai se cumprir aquilo que disse Jesus no sermão escatológico em Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então, como é que vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus? A sua vinda será pessoal, pública, visível, poderosa, vitoriosa e irresistível. Naquele grande dia, os corações dos justos exultarão com um júbilo indescritível, enquanto, por outro lado, o pavor tomará conta daqueles que o rejeitaram. Será um dia de alegria para uns e terror para outros. Um dia de graça e justiça, de consolo e juízo ao mesmo tempo. Aquele que foi humilhado no Calvário virá como grande rei invencível, com olhos como chamas de fogo, e em sua boca a espada da verdade. Quando Jesus vier, cada uma das nossas lágrimas será enxugada, cada injustiça será reparada, e o mundo será renovado pela sua presença gloriosa. Então, para nós os que cremos no Evangelho, as palavras finais desse livro não são de lamento, mas são de vitória. Então, quando Cristo vier, Ele vai gerar na humanidade aplausos e lamentos. Haverá alegria para uns e terrível pavor para outros. E a pergunta que eu faço a vocês nessa noite: de que lado você será encontrado? Naquele grande dia, de que lado você vai ser achado na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus? E o texto finaliza no verso 8, onde nós temos uma palavra de Deus Pai que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, indicando que Deus é o princípio de todas as coisas e Ele é o fim de todas as coisas. Não há ninguém antes dele e ninguém depois dele. Ele é o primeiro e o último. Ele é a nossa origem e também o nosso destino. Dele nós viemos e para Ele nós voltaremos um dia. Contudo, é interessante notar que em Apocalipse 22, esse título de Alfa e Ômega, também ele é concedido a Deus Filho, Jesus Cristo. Portanto, se o mesmo título do Pai foi concedido ao Filho, isso ratifica ainda mais a verdade sobre a divindade de Cristo. Ou seja, Jesus é totalmente Deus. Ele é coigual, coeterno e consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo. Jesus é Deus. E esse é o quadro que o apóstolo João nos apresenta a respeito de Jesus. Eu quero concluir esse sermão reforçando o que eu disse no início. Nesse texto, parece que o apóstolo João está pintando um quadro sobre Jesus. E esse não é um quadro abstrato. É um quadro realista.
É um quadro que apresenta com riqueza de detalhes quem Jesus é e o que Jesus faz. E quadros existem para serem apreciados. Quadros existem para ser contemplados. Quadros existem para trazer beleza. E Jesus nos proporciona tudo isso. Porque a Bíblia é o ateliê de Deus. Aqui encontramos a mais rica expressão da beleza revelada do Pai, que é Cristo. E ao contemplarmos a Cristo por meio da Escritura, devemos ficar fascinados, deslumbrados, extasiados com a sua infinita beleza, porque Jesus é a beleza de Deus em forma humana. Esse quadro, pintado por João, nos revela quem é Jesus. Ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que nos ama ao ponto de derramar o seu sangue por nós. Aquele que nos constituiu reino e sacerdotes para Deus Pai. É aquele que virá entre as nuvens e todo olho o verá. Portanto, esse quadro pintado pelo apóstolo João nos revela quem é Jesus. Esse não é um quadro para ficar pendurado apenas nas paredes da nossa casa. Esse é um quadro que deve ficar para sempre pendurado nas paredes do nosso coração. Esse é um quadro que deve permanecer na galeria dos nossos pensamentos. Ou melhor, Cristo deve estar pintado na tela da nossa vida. Porque a nossa vida deve ser a exposição da beleza de quem Cristo é. Porque se hoje você quiser ver o quadro da Mona Lisa, você tem que ir para Paris, no Museu do Louvre. Mas se as pessoas quiserem contemplar a Cristo, elas precisam contemplar a nossa vida como se fosse uma tela onde a tinta de Cristo escorre sobre nós. A sua vida precisa ser uma exposição dessa beleza, dessa maior obra de arte que é a pessoa e obra de Jesus. E nós entendemos que hoje nós vemos apenas um quadro, mas quando Ele vier em glória, rasgando os céus, nós o veremos face a face. Veremos como Ele é. Mas até lá, nós podemos nos deleitar no ateliê de Deus, contemplando diariamente os traços da beleza, da majestade, da perfeição, da nobreza, da santidade de quem Cristo é para a igreja. Que os nossos olhos estejam fascinados, que o nosso coração não esteja desapercebido, mas que esteja atento, embebido dessa palavra, dessa verdade, e que isso possa de fato transformar o nosso viver todos os dias, para a glória do nosso Deus e Pai, porque em Jesus somos sacerdotes, em Jesus vivemos uma vida totalmente dedicada a esse Deus. E a minha oração é que o Espírito, por meio da verdade do texto bíblico, continue revelando ao seu coração a beleza dessa obra de arte, a beleza de quem é Jesus para nós, quem é Jesus para a igreja de Deus. Se nessa hora você puder, é claro, por gentileza, se colocar de pé e fechar os seus olhos, eu convido você, por um breve momento, de olhos fechados, pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Será que você pode contemplar a beleza de Jesus? Permita que o Espírito Santo, Ele traga à sua memória os atributos de Cristo. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. E se Ele se levantou dos mortos em glória, um dia eu e você, nós os que cremos no Evangelho, também levantaremos do túmulo. E vamos receber um corpo glorioso, incorruptível. E a morte não terá mais domínio sobre nós. Obrigado, Jesus.
Tu és o rei desse lugar, Senhor. Essa igreja te pertence, Senhor. Tu és o dono dessa igreja, Pai. Não a nós, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória, Jesus. Tu és rei sobre esse lugar. E não há nenhum trono mais elevado que o Teu, Jesus. Todos os tronos humanos são desfeitos na Tua presença, Pai. Toda glória humana é ofuscada diante do brilho da Tua glória, Pai. Tu és Senhor sobre nós. Tu és o nosso Salvador, a nossa esperança. E os nossos olhos estão unicamente voltados para Ti, Jesus. Grava a eternidade em nós. Ansiamos pela Tua volta. Aquele grande dia, Senhor, nós queremos ser encontrados com grande alegria, onde o pavor não vai tomar conta do nosso coração, porque nós cremos na palavra que diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O Teu sangue está sobre nós, Senhor. Nós Te pertencemos, nós somos Teus. Então nessa noite arrebata o nosso coração, arrebata os nossos pensamentos, eleva os nossos olhos a Ti, Jesus. Tu és tudo o que nós mais precisamos. Tu és o descanso para aquele que está cansado. Tu és a cura para aquele que está enfermo. Tu és a paz para aquele que está atribulado. Tu és tudo o que precisamos, Pai. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Nós já temos tudo o que precisamos. Nós temos o Senhor, Pai. Tu és a nossa provisão. Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa sabedoria, Tu és o nosso cântico, Tu és a nossa vida. Tu és tudo o que precisamos, Jesus. Tu és tudo o que precisamos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ainda de olhos fechados, convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi o Teu Evangelho, ele gerou fé em meu coração, e por isso agora, tocado pelo Teu Espírito, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo do meu passado, eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. Amém. E de olhos fechados, eu, com toda a liberdade que temos, quero perguntar se porventura alguém se identificou com essa oração, ou fez essa oração pela primeira vez, e você com sinceridade entrega a sua vida a Cristo nessa noite, aí mesmo onde você está. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Você que nessa noite abre o coração para receber, não uma religião, mas para receber Jesus. Amém. Eu vejo mãos levantadas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero Te agradecer por cada vida que ergue a sua mão nessa noite, Pai. Porque nós reconhecemos que essa obra é proveniente do Teu Espírito. Isso não é obra de homens, Pai, é obra do Senhor. E nós Te pedimos que essas vidas, Pai, sejam nesta noite seladas com a doce presença do Teu Espírito Santo, Pai. Que nessa noite elas sejam abraçadas com o Seu favor e com a Sua maravilhosa graça, Pai. E que em nome de Jesus o Teu amor seja a marca mais forte nesses corações doravante, Pai. Eu Te peço, ó Deus, que dia após dia elas possam crescer através do discipulado, e que naquele grande dia, junto a toda a Sua igreja, Pai, com grande alegria e júbilo,
possamos contemplar a Tua face com grande confiança, Pai. Por isso, nesta noite, eu quero abençoar a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao nome de Jesus? Obrigado, Senhor.